Bom, boa tarde. Agradecer ao Formemos o convite. Meu pequeno e breve currículo está aqui nesse livrinho. Eu sou do primeiro time, da primeira turma da Música do Espírito Santo, e a gente fica muito feliz de poder estar realizando um evento desse porte hoje. Vou chamar os convidados e vou pedir que eles falem sobre si rapidamente para a gente começar a conversar sério. Eu perguntei a pronúncia correta do nome dessa primeira pessoa, ele falou que nem a mãe dele consegue pronunciar, então eu estou livre, né? David McLaughlin. Se sentindo o próprio Conor McGregor. Estrela Leminski, que já brilhou aqui na mesa anterior. Roger Deff, conheci agora ali, cara super bacana. Tasso Brenan, Rádio Cidade. E representando a categoria Lenda, Pena Schmidt. Bom, comunicação e música, né? Duas vertentes que hoje se completam e se necessitam. Eu vou começar pelo Roger, porque ele que você, além de assessor de imprensa, também é um artista e está lançando o teu disco agora, solo, primeiro solo, né? Então, nesse processo de lançamento, você fez a sua própria assessoria ou você terceirizou esse tipo de trabalho? Boa tarde a todas e todos. Obrigado aí. Bom, enfim, esse trabalho de assessoria de imprensa do meu disco eu terceirizei, tá? Mas eu acho que uma coisa importante é que é o seguinte, eu acho que, a despeito de realizar ou não a própria assessoria de imprensa, eu acho que é importante que todo artista tenha uma noção de como que funcionam os processos de comunicação, tá? Porque mesmo que você passe esse trabalho adiante, que você tenha alguém que faça para você esse trabalho, quem faz a gestão de tudo, a priori, é o próprio artista, né? Não tem como, assim, eu não acredito num trabalho artístico, pelo menos não nos moldes de hoje, da minha vivência, em que alguém vai tomar todas as decisões e entender as coisas por mim. Eu tenho que primeiro entender para traduzir para essa pessoa, né? Então, acho que essa coisa da comunicação passa por você entender quem você é para dizer para o outro quem você é, porque senão dizem de você qualquer coisa. Falam de você o que entendem que é, sem você não sabe que você... Eu acho assim, é uma pergunta importante para todo mundo se fazer, eu acho que conceituar para si mesmo o próprio trabalho é muito importante. Você responder para você mesmo onde você quer chegar, qual que é o seu trabalho, o que você quer dizer com aquele trabalho, qual que é o conceito, para conseguir traduzir isso para os seus diversos públicos, né? De certa forma, no caso de você, o autor, e eu, jornalista, sendo, né, representado por alguém, pode soar como terceirizar uma visão de si mesmo e do teu trabalho, né? Então, por isso, tem que ter um cuidadinho ali bem... Tem que estar muito presente na formulação desse processo. Sim, e não só com assessoria de imprensa, né? Por exemplo, no caso do Etnografia Suburbana, meu disco, meu primeiro disco solo, eu tive uma conversa com o designer, com o fotógrafo, porque entender qual que é o meu lugar de fala, o que eu estou querendo trazer para esse trabalho, é importante para que eles consigam traduzir isso, porque uma foto não é só uma foto, tá? A imagem que vai ser reproduzida ali pelo fotógrafo vai mudar de acordo com o que ele entender que é o seu trabalho. Ele poderia muito bem só colocar assim, não, Roger Deff, MC de Belo Horizonte, vou fazer uma foto aqui, uma foto clássica do rap brasileiro, do hip hop, tal, uma coisa meio marrenta, não sei. Beleza, poderia cair para esse clichê, né? Mas a partir do momento que ele entende qual que é a minha história, de onde que eu estou falando, dessa construção que eu estou fazendo, da minha relação com a cidade, ele já tem um outro olhar para fazer fotografia. A mesma coisa com o designer. Então, tudo isso é o processo de comunicação que ela começa com o próprio artista. Eu acho que vale a pena frisar também que arte ela é, a priori, comunicação. Então, a comunicação não está distante de nenhum de nós, né? A gente está produzindo comunicação o tempo inteiro.
Estrela, você viu uma entrevista sua recentemente, né? Você falando sobre o tipo de ambiente que você tinha em casa, o tipo de pessoas que frequentavam sua casa, né? Você como cantautora, e, obviamente uma pessoa ligada à comunicação, né? Enfim, desde que Stevie Wonder escolheu o seu nome, né? E você também é uma cantautora que grava discos e se produz, gesta a tua carreira. E como é que você divide as coisas lá em Curitiba? Pois é, esse ambiente, assim, muitas vezes as pessoas falam, assim, comentam, assim, né, do trabalho da Alice, o trabalho do Paulo, e acho que uma das coisas bacanas, assim, do trabalho do meu pai é que o fato ele era publicitário e jornalista, e ele tinha uma noção muito clara de quem ele era e o que ele queria, onde ele queria chegar, né, a obra que ele queria construir. E ele tinha estratégias mesmo, assim. Então, por exemplo, tem a história emblemática que ele chegava nos lugares e começava a falar mal do Dalton Trevisan, porque era uma época que o conto em Curitiba estava tudo era conto, né? E ele, poeta, querendo estabelecer a poesia num novo lugar, falava mal do Dalton Trevisan. E um dia minha mãe falou assim: mas por que você está fazendo isso, sendo que em casa você tem livros e você gosta de Dalton Trevisan? Ele falou assim: fofa, na publicidade a gente tem que bater na marca líder. E, assim, é quase uma piada, uma alegoria, assim, mas é muito de uma visão de alguém que tinha uma estratégia de como se portar, né? E é muito louco, porque, por exemplo, hoje, uma vez, o Fernando Bonassi falou isso numa mesa, e eu quase fui para a terapia direto, ele falou, se o Paulo fazer alguma besteira, as pessoas têm relatos. Se a Estrela fizer, a gente tem prints eternos, a gente tem foto, a gente tem registro, a gente vai ter vídeo. Então, assim, é apavorante. A gente vive um outro momento. Então, assim, a forma de conciliar foi muito... É tudo muito misturado. Assim, o fato, acho que de eu ser uma das pessoas que gestiona a obra do meu pai, autoriza, pensa o que está faltando, o que tem que ser feito, se tem alguma coisa, né, que, enfim... que falta ser divulgada. Isso me ajudou na minha carreira de como me divulgar. E isso, todas essas reflexões de qual é esse lugar de Curitiba, acabou fazendo com que eu tivesse ao lado do diretor. Isso facilita também, né? Eu sou casada com o diretor e criador da feira que eu faço. Então é muito assim, qualquer BO eu já penso em casa a estratégia de marketing, né? Assim, fazendo almoço. Isso tudo é muito misturado, assim. Acho que muitas vezes eu perco em questões, principalmente na parte de comunicação, assim. Eu não sou tão técnica, então é muito de por saber quem é bom na área e contratar. Eu sou mais diretora de comunicação. Me falta técnica, mas eu acho que no final das contas eu acabo tendo uma questão de um distanciamento, de entender o que falta na cena de Curitiba, o que precisa ser dito, quais feridas a gente precisa cutucar. Isso é uma coisa que eu tento fazer na minha carreira também. Acho que se fosse para ser uma pessoa, eu preciso ser artista, vou fazer mais do mesmo, acho que eu ia ficar cantando no chuveiro só. McLaughlin, a tua praia é um pouco diferente dessa que a gente abordou aqui agora. Fora. Né, você trabalha com a promoção da música brasileira. Você e Pena já trabalharam juntos, né? BMI não, né, Pena? Na trama. Já se cruzaram por aí, né? Tinha um pouquinho lá na trama, eu lembro. Sim. Então, a gente ainda tem dificuldade de conseguir estabelecer um produto, né? Uma carreira internacional. Acho que as nossas ex-gravadoras nunca tentaram isso efetivamente, e quando tentaram, tiveram pouco êxito, talvez pela questão da língua. Como é que você está se virando aí, hoje em dia, para poder tentar colocar a nossa maravilhosa música no lugar onde ela pode estar? Eu acho que é cada vez mais difícil, na verdade. Eu estou 20 anos fazendo isso sem fazer sucesso. Antigamente, para mim, era muito mais fácil. Tinham 10 jornalistas, 50 radialistas, éramos caras, grandes formadores de opinião. Você mandava os discos físicos para eles e pronto. Os radialistas também, os caras que fizeram programação dos festivais, fazem curadoria, tudo isso. Então, era muito direcionado, muito... este mundo sumiu. Agora tem 1 milhão dos blogs, podcasts, tem tudo, sabe? Os radialistas
com quem nós tivemos contato, agora têm 70 anos de idade, são velhos. Eles já têm, às vezes, seu gosto musical já fixo. Quando você chega com um disco novo de Barro, sei lá, algum cantor novo, eles, eu já ouvi Gaetano 20 anos atrás, eu vou ficar com Gaetano. Eles não querem, sabe? É uma luta para eles abrir para as novidades. Sim, é difícil, sabe, encontrar com eles, sabe, mudar a opinião deles. Uma grande dificuldade é que tem pouca informação sobre as novidades da música brasileira, cultura brasileira, em inglês ou espanhol. Grande parte circula aqui dentro do país, dentro dos blogs, etc., e não chega para fora. Eu lembro uma vez a gravadora JVC do Japão parou de lançar música brasileira. A JVC lançou tudo, heavy metal, Daniela Mercury, muito disco de música jazz, etc. E eles falaram que os jornalistas japoneses pesquisam online para ver quais são as novidades. Se não aparece informação em inglês sobre o artista, onde eles vão, sabe? Onde eles vão encontrar os dados e informação? Quando não tem, sabe? O Brasil é um país muitas vezes invisível. Eu reparei isso muito. Eu vi uma radialista nos Estados Unidos que toca música brasileira há 40 anos, um cara grande formador de opinião. E o disco de Carol Conká foi lançado nos Estados Unidos. A equipe lá mandou para ele. Ele recusou tocar. Falei, isso não é música brasileira. Não representa o que eu acho que é música brasileira. Foi legal que rolou briga online, todo mundo trocando mensagens, etc. Mas sim, porque ele não tem acesso à informação. Ele não sabe a história de onde ela vem. Nós sabemos, porque você vai ouvindo, tem os blogs, tem o Facebook, tem toda a informação constante. Eles não têm isso. Assim, nossa luta é tentar gerar notícias cada semana sobre da Anitta até Autoramas, até Satanic Samba Trio, todo tipo de música que você pode imaginar, para tentar mostrar para eles. Estamos falando com o pessoal do Pitchfork. O Pitchfork, grande formador de opinião. Tem 2 jornalistas lá que se apresentam como os expertos de música brasileira. Mas a referência dele é Clube de Esquina, outro Tropicalia. Então, eu lembro que lançamos, isso ano passado, mandamos o disco do Otto e do Curumim. Eles não sabem o que é isso. E você fala, Otto, gente, Mangue Beach. Eles não sabem o que é Mangue Beach. Esses são os caras do Pitchfork. Na verdade, não consegue contextualizar. Né? Aí fica complicado. Isso é culpa nossa, que nós não fornecemos online, etc., os dados de informação. E à medida que em certa medida, a sonoridade da nossa música pode ser próxima à música que é produzida mundialmente, se o cara não contextualiza e não entende a letra, fica realmente complicado, né? Ela perde um pouquinho o viço do novo, já que ela soa como... Na França, eles adoram a sonoridade de música cantada em português. Eles gostam muito. Vamos começar a trabalhar o mês que vem um disco antigo dos África Brasil, que é hip-hop de 10 anos, 15 anos atrás. E já tem radialistas lá entrando em contato. Até pedindo, eles querem, vou vender peixe, eles querem comprar o vinil que nós temos. Isso, sabe, isso é uma forma de comunicação fantástica, sabe? A radialista veja, você tem um vinil, você tem um compacto, isso já é um tesão para ele, isso já é uma marca, etc. Mas português não é tão... você não vai entrar no mercado mainstream, ok? Não, mas não é um grande problema, sabe? Sabe, como eu falei, a sonoridade tem vários países que gostam muito. Eu conheci radialistas que aprenderam a falar português ouvindo discos do Chico Sainz, Gaetano, tudo isso. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um rap em espanhol, eu achei muito esquisito. Foi Molotov, uma banda mexicana, né? Foi, rapaz, mas rapidinho a sonoridade se incorpora. Pena. Desculpa a intimidade, chamá-lo de pena. Não? De certa forma, a lista das listas acaba catalisando um pouquinho o trabalho do artista, mas também o trabalho de quem está em torno dele, né? Como é que foi? Eu sei que o projeto está tendo visibilidade agora, mas ele está sendo gestado já há uns 6 anos, né? Fala um pouquinho para a gente aí da lista das listas. Eu vou tentar fazer uma história bem curtinha. Há 10 anos atrás,
eu tinha que fazer a programação do Auditório Ibirapuera. Só um minutinho. Tá bom o som do microfone? Vocês Tá me bom. ouvem? 3 espetáculos que precisavam ter relevo, ter importância, por semana. E já naquela época, 10 anos atrás, a indústria era muito confusa, já tínhamos perdido referências como vendagem de disco, já não acreditávamos mais nessa coisa de número de views de YouTube, sabe? A gente já sabia que isso era um número, mas não era verdade, né? Ter muitos views de YouTube não queria dizer que era de verdade alguém que as pessoas estavam amando. E, enfim, para quem programava dessa forma assim intensa, começou a ficar muito difícil descobrir artistas que fossem importantes. Perdemos as ferramentas de referência, né, para criar uma escala de artistas de importância. Começou a discussão minha com outros curadores. O que a gente faz para resolver isso? Essa conversa andou até que chegamos na brincadeira de falar assim, mas e lista de melhores discos do ano? Muita gente faz listas de melhores discos do ano, sai no jornal, os blogs. Aí fizemos uma primeira tentativa de juntar as listas de melhores discos do ano 2013, para ver no que dava, se tinha alguém que era mais votado que os outros, ou que se havia algum tipo de concordância. Será que as pessoas concordam em quem são os melhores, né? Foi muito assim, um pouco de curiosidade para entender o cenário todo. Aí a gente viu que de 40 listas que a gente juntou, saiu um resultado estranho. Ninguém teria previsto aquele resultado. A soma de todos os preferidos não é uma lista normal, comum. A gente achou bacana, isso, enfim, foi se falando um pouco sobre isso. E 3 anos atrás, a gente retomou o projeto, começamos a fazer a lista de 2017, dos melhores discos de 2017. Aí já deu 100 e tantas listas. O resultado foi mais surpreendente ainda. A gente, enfim, virou um grupo de pessoas que faz isso de forma colaborativa. É um trabalho braçal, manual, tem que ficar lendo listas. Cruzando dados. Levando para uma planilha, todo mundo trabalhando junto. Fizemos a de 2018 e fizemos um esforço, fizemos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Temos 6 anos de melhores do ano, de cada ano, tudo consolidado. O ano passado, 2018, os melhores discos de 2018, só discos brasileiros, 180 listas. Aí que começa a ficar interessante na parte de comunicação. 180 listas que votaram, são todas as listas que estão na internet. Então, é lista individual de pessoas, seres humanos normais que penduram suas listas em sites que nem o Medium, que aceita pendurar alguma coisa ali, né? Listas de jornais como o Globo, como a Folha de São Paulo, listas da Associação dos Críticos e muitos blogs de música. A maioria, 2/3, são blogs que falam de música o tempo todo e que fazem suas listas de melhores do ano. Do Brasil inteiro, gente de todos os estados, tem, acho que 17 estados têm listas de melhores do ano, quase todos. Esses caras juntos votam em 600 discos. 600 discos diferentes do ano foram apontados como melhores discos de 2018. É gente pra caramba, né? Aí você descobre que a metade, 300, teve só um voto, que é do amigo, brodagem, namorada, né? A tia. A tia, o cara faz parte da banda que tocou no disco e tal. Joga fora a metade, tem 300 discos com mais de um voto. A gente faz um corte lá em cima para conseguir chegar assim, quem são os 50 mais votados? Todo ano a gente está trabalhando só com esses 50 mais votados ali, para também não ficar louco, né? Então, esse 2018 começa com 13 indicações. A partir de 13 indicações, o cara já se classificou para cair nos 50 mais votados, mais indicados de melhores do ano. Quem ganhou ano passado teve, acho que, 79, ou quase 80 indicações.
80 indicações em 180 listas, né? É bacana, é quase, não digo uma unanimidade, mas é um belo de um consenso, né? Considerando que são listas de pessoas que não se falam, listas cada um num canto, mas todo mundo olhando para a mesma coisa. O resultado é muito engraçado, muito peculiar. A gente faz uma pesquisa e descobre que assim, nenhum outro tipo de dado sobre música chega na mesma lista. Esses caras não são os que tocam mais no rádio, eles não são os caras que tocam no Spotify, eles não são os caras, enfim, qualquer outro critério que você achar, não bate com essa lista aí. Eles estão percorrendo um caminho Da próprio. reputação. Uhum. São os caras que estão com a fama, que estão sendo indicados. Aí, assim, vamos estender só um pouquinho. A gente hoje tem um discurso que é assim, uma lista de melhores do ano não é uma coisa assim de impulso. Ninguém faz uma lista dessa assim, pega um papel e sai fazendo. Não, tem que parar, pensar. Tem que... Normalmente o cara resenha e defende a escolha dele. Né? Isso. E normalmente o cara vai tomando nota e confere e pesquisa, para não esquecer ninguém, janeiro, fevereiro, março, o disco do fulano, né? É um trabalho intenso, que tem foco, que tem um trabalho dentro dele, né? Então, isso já dá uma certa seriedade. Para qualquer uma dessas listas, ela tem um trabalho que é de decisão, de escolha. É uma recomendação que alguém para pensar, né? Não é só porque eu gosto, não, é porque eu acho que é melhor do ano. É, né, um critério forte. A gente hoje também está partindo de um princípio que, assim, o mercado hoje pode estar indo, por causa dessa fragmentação, enfim, todo mundo se autoproduz, todo mundo, de alguma forma, conduz a sua comunicação. Não existem 3 mega gravadoras, mas o nosso dia a dia na música se perdeu do caminho das grandes gravadoras. A gente está lidando com música hoje como se fosse culinária, gastronomia, onde nós vamos almoçar hoje. Quem é que nós vamos ouvir hoje? É alguém que está perto, quase, enfim, que nos alcança, que fala conosco, que está no nosso radar, porque senão a gente não consegue mais enxergar tudo, não tem ninguém explicando de cima para baixo quem são os melhores artistas hoje, né? São os que frequentam o seu Facebook, cada um das pessoas aqui hoje vê um conjunto de artistas diferente, cada um vê o seu conjunto de artistas diferente. Nessa hora, os artistas que conseguem ser recomendados, esses caras têm o que as meninas estavam falando hoje, vantagem. Esse cara tem uma vantagem incrível sobre os outros artistas. Ele está sendo recomendado, porque a gente gosta muito de receber uma recomendação. A gente segue a recomendação. Quando um amigo fala para você, você tem que ouvir esse cara, a gente vai lá e ouve, ou pelo menos anota para ouvir depois. Então, essas listas de melhores discos do ano, elas são importantes nisso. Quem são os artistas que estão sendo apontados como bacanas agora, né? O ano passado foi o Baco Exu do Blues, por causa do disco dele, que foi um disco que causou impacto em quem recebeu esse disco, quem ouviu esse disco. O segundo lugar foi Elza Soares, por merecimento, né? A Elza em cima dos palcos, fazendo o Brasil inteiro, e, enfim, dando o gás dela. Quem chegou perto disso, não esquece. E a lista segue, ó, a lista das listas no Google já chega na página que a gente tem lá, que já tem um texto e chega na planilha, dá para chegar nessa lista fácil. Lista das listas no Google é o caminho. O Silva, daqui, está em 16º, se eu não estou enganado, o que é importante. O 16º lugar numa lista de 50 entre 300 artistas é importante para caralho, muito importante, né? É um sinal de que ele tem presença na cena brasileira hoje, apesar de não ser alguém que frequenta, sei lá, nem os festivais, ele não está em nenhuma das cenas mais familiares, né? Mas o trabalho dele alcançou as pessoas, o disco dele. Por isso que a gente, assim, acho que queremos continuar com esse trabalho. A gente acha que isso, enfim, é um radar interessante para quem faz programação de festival, programação de rádio, né? Que ajuda a achar
artistas para serem recomendados para os outros, né? Sem dúvida. Tarso, você está na ponta que recebe o trabalho das assessorias, né, no rádio, né? Você consegue fazer uma avaliação de que tem que ter cuidado para usar o termo artista capixaba, que não está mais politicamente correto, que o artista local te aborda de forma... você sente que ele está preparado para além do que produz no palco e no estúdio, né? Se está cercado de uma boa assessoria, se ele já chega lá com esse approach? São poucos, tá? São poucos, mas assim, os que aparecem realmente, eu acho que ganham um relevo totalmente. Quem faz esse dever de casa da assessoria de imprensa, da importância da foto, do pacote todo, né? Não só a própria arte, mas como a pessoa vai embalar isso, eu acho que faz toda a diferença. Um exemplo, por exemplo, o André Prando, né? Eu acho que ele foi muito auxiliado pela Rádio Cidade, né? Por entender esse pacote que precisa ser apresentado, né? Então, assim, mas a gente recebe todo tipo de coisa, né? A Rádio Cidade, não sei se todos estão familiarizados aqui, eu posso passar mais ou menos um pouco do perfil da rádio. É uma rádio local, ela toca, a gente pode colocar assim, quase 1/3 da programação dela é dedicada aos músicos locais, enfim, som nacional. Então a gente toca Gavi, Gabriela, que estava aqui agora no palco, a gente, cansei de tocar, tem semana que eu toco 4 ou 5 vezes no meu horário, que são apenas 2 horas, né, o Rock Brasil, de 3 às 5 da tarde. Então a gente está ávido, a rádio está ávida por receber artistas que, enfim, ainda não estouraram, a gente se orgulha muito de ajudar a construir essa reputação, né, que é o que... ajudar os artistas que estão dispostos a trilhar esse caminho da reputação, botar o pé na estrada e sair tocando. Então, mas eu vejo muita dificuldade. Lá a gente recebe muita coisa. Eu tenho uma experiência que é no Santo de Casa, que é um programa que apresenta quase que exclusivamente só música do Espírito Santo, música feita aqui pelos artistas locais. E, assim, a gente recebe de tudo, desde do som garagem, aquela demo que, enfim, amigos se reuniram no final de semana e fizeram um som muito louco, e às vezes você até ouve a qualidade do som, você sabe que aquilo não é feito... O cara não tem nenhuma pretensão, além de se expressar, de botar o som na rua, de sonhar em ter uma banda, né? Já outras pessoas você vê que, enfim, o conteúdo é diferente, né? E a gente acompanha essa cena de perto, mas hoje em dia a prática mudou, né? Você, para estar ali sintonizado ao artista, você tem que estar ligado na rede social dele. Não existe mais, eu acho que assessoria de imprensa é complicado, assim. Você realmente tem uma agência de notícias ou uma assessoria que te informe como é que está a semana do Prando, por exemplo, ou como é que está a semana da Gabriela. Você tem que estar fidelizado ali no Instagram da pessoa, no Facebook, né? Não existe mais uma central que dispara, tudo muito pulverizado. É uma nuvem que você tem que estar observando o tempo todo para não ficar por fora, para poder tocar o novo som dos Emaholix, por exemplo. São os meninos que, enfim, estão com a produção boa. A gente tem, eu poderia ficar citando aqui, cara, tem no mínimo, por baixo, umas 20, 30 bandas que a gente toca, bandas que, inclusive, já tiveram mais nome, né, já tiveram um pouco mais em evidência na mídia, mas que, de repente, ainda não estão aparecendo tanto, né, talvez tentando realinhar a questão do modelo de hoje, né, da comunicação. Como é que você faz? Você lança um disco, você lança uma faixa por mês, como é que você faz? Os caras dos Emaholix estão lançando uma faixa por mês, eles estão com esse projeto. Então, por exemplo, estou vendo aqui Marcinho Xavier, né, ele teve uma passagem pelo Casaca. O Casaca é uma banda muito querida, né? Você fez parte da história do Casaca. Na Rádio Cidade, até hoje, as pessoas ligam pedindo Casaca, entendeu? Quando a gente abre pelo WhatsApp para qual som que você quer ouvir. No Santo de Casa, toda quinta-feira, de 7 às 9, pedem o Casaca. Então, você tem estratos diferentes de bandas. Você me perguntou como é que está essa relação das bandas, como é que elas buscam essa penetração no mercado. Então, você tem de tudo. Hoje, eu acho que todo mundo, com essa horizontalidade, todo mundo foi colocado lado a lado. Então, você não tem o standard, né, o cara fodão e todo mundo abaixo dele. Tá
todo mundo buscando o mesmo espaço. E, assim, a gente tá louco. Por exemplo, eu vi a galera aí da banda Transe, eu nunca nem ouvi o som, mas estou doido para ver o lançamento, né? Que o disco saia logo. Eu sei que vocês estão em estúdio, eu tenho acompanhado. Enfim, a gente fica nessa expectativa. Às vezes, a própria banda, ela nem precisa fazer... Eu acho que quando o som é bom, no final o conteúdo é rei, né? Assim, quando o som é bom, mano, o cara pode ter uma péssima assessoria. Claro que isso não é uma coisa a se falar aqui, né? É um contrassenso o propósito dessa mesa. Mas, assim, eu creio que quando o som é bom, ele ultrapassa, ele vai cair, fatalmente ele vai cair no hype. E você vai acabar se deparando. Claro que até isso, essa perna ser fortalecida e o cara ter perna para aparecer na tua timeline, ele tem que estar comprometido com esses processos. Ele também não pode jogar a qualidade fora, falar meu som é o que importa e foda-se. Não é isso, né? A gente precisa também que isso esteja mais ou menos equilibrado. Mas, cara, por exemplo, eu descobri, meu pai me mandou um som de um camarada que era do Zumbi do Mato, é Zé Ninguém, não sei se ninguém já ouviu. Pô, agora tem o projeto solo do cara do Zumbi do Mato, que é Zé Ninguém. Bicho, parece que o cara está tendo um surto esquizofrênico, mas é genial. O nome do disco é Parece Rap. Eu estava ouvindo ontem, eu estou apaixonado. Parece Rap o nome. Cara, eu estou doido para tocar isso na Rádio Cidade. Eu estou pensando, eu não sou programador. Aproveitar o nem David nada. aqui, já vamos, né, aproveitar o David aqui, já vamos fazer uma... Cara, por favor, confira esse som. E tem poucos acessos, assim, ele no YouTube está com, sei lá, 14 acessos. O cara botou mês passado o disco. Então, eu acho que esse disco, eu acho que vai acontecer alguma coisa com ele, pelo menos assim, parar em alguma lista, minimamente ele vai. Sacou? Porque em alguma tem que vai. seja sua. Eu vou fazer pelo menos uma lista para colocá-lo. Isso aí, cara. Então, eu não sei como é que vai ser a questão das perguntas, se vão encaminhar por... Eu tenho uma pergunta para... Faz uma letra grande que eu não estou enxergando realmente muito bem. Então, Eu tenho uma opa, pergunta. o David. Pena, na parte de listas, vocês têm como saber depois sobre se essas listas têm influência no Spotify, e Deezer, das próprias playlists deles? Eu queria aproveitar para perguntar também se você já é vítima das assessorias de imprensa, se ela, sabendo que você está preparando a lista das listas, se eles já estão chegando junto ali, perguntando como é que está meu artista, ele está aí? Não, tá? na verdade, acho que eu preciso provocar um pouco essa discussão. Tipo Playax, por exemplo, que consegue analisar. Isso, a gente tem trabalhado junto. Ainda não, a gente não conseguiu descobrir que o cara que tem a reputação que está indo bem na lista é o mesmo cara que alguma coisa da lista reflete no Spotify, entendeu? Por exemplo, o disco entra no top do ano do Tenho Mais Amigos do que Discos. Sai numa quinta-feira. Se sexta-feira já tem um pulo no Spotify. Não, a gente não consegue medir isso ainda, mas está chegando perto. Assim, a gente vai juntar isso, a data de saída de cada lista, para pegar os números do Spotify. É que o computador vai fazer isso, não nós. Mas duas coisas que eu acho que são importantes aqui. A primeira é que a gente publica, não a do ano passado, mas a do ano retrasado já está publicada lá, está disponível para quem chegar. A lista das listas. Quem são os caras que fazem listas de melhores discos do ano? Basicamente, a maior parte se repete, é gente que faz lista todo ano, né? Dos 180 do ano passado, 120 caras são sites que falam de música. A maioria desses sites tem 10, 15 anos, é do tempo da internet 1.0, né, que tinha URL, o cara tinha que ter o nome dele no endereço. 120 tem o nome no endereço. É um site que chama tenho mais disco que amigos.com.br. Isso, para nós, significou o seguinte: a crítica musical que estava no jornal antes se mudou para a internet. Porque é gente que está dedicada fazendo isso, ouvindo disco, fazendo resenha. De alguma forma, ele está talvez falando de alguém que você queira saber a vida do cara, sem ser na rede social. Tem blog falando, né, especializadamente disso. Então, um caminho para fazer divulgação de artista é falar com essas listas, né?
Se, no mínimo, você entregar o seu disco para esses caras, você tem a chance um pouquinho melhor de levar uma vantagenzinha dele, pelo menos, te ouvir e falar, gosto ou não gosto. Se você não entregar para ele, você vai depender desse cara te descobrir de alguma forma, né? Então, eu acho que assim, começar a encaminhar a assessoria de imprensa para quem fala de música é voltar ao modelo antigo, que eu não acho que está errado nessa hora, né? São especialistas falando para quem quer ouvir o especialista. É porque, assim, apenas uma reflexão, né? De uma certa forma, o nosso negócio, a indústria fonográfica, ela foi desconstruída e reconstruída com a gente dentro. Não deu tempo para falar assim, não, vocês estão fora. Não, a gente assistimos todo o processo, né? Antigamente você tinha todo um modelo de estabelecer um artista colocadinho, bonitinho, contrata, grava clipe, faz maquiagem, né? Arruma um negocinho aqui, outro ali. Vamos lá, paga um jabazinho lá, outro aqui, a coisa funcionava, né? Hoje esses caminhos são muitos, né? Quando eu estava na gestão de uma banda local aqui, a gente tinha Orkut e MySpace, né? Quando viu, já tinha mudado a linguagem, já tinha mudado o público, já tinha acontecido muita coisa. E tem que estar muito atento para estar, né, sabendo se comunicar com os seus públicos, adequando essas linguagens. Aproveitando um pouquinho o que o McLaughlin disse, está difícil. O artista tem que, além de dominar sua produção, sua atitude, sua postura, sua composição, tem que estar com o discurso colocado. Vi uma declaração sua sobre a não necessidade do artista estar posicionado politicamente, né, mas de quanto isso é importante. Na mesa anterior, Kátia disse que já não escreve com a mesma segurança que escrevia, porque está complicado, né? Qualquer atitude mais empática é acusado de comunismo, né? Não, qualquer pensamento vira inimigo. E aí, Roger, como é que você está se equilibrando aí nessa situação? Se é que você quer falar sobre isso. Não, acho que é importante. Bom, eu sou um MC, né? Sou um cara do hip hop. E a minha escola é Public Enemy, né? Então, eu não tenho como fugir disso. Está dito, né? Não tem jeito. E aquela coisa, assim, né? O fato de eu sou um rapper. Eu cheguei a falar numa entrevista o seguinte, que eu não acho que toda arte tem que ser engajada, e não acho que tem que ser mesmo, não. Mas eu faço questão que a minha seja. Porque o que eu tenho para dizer é de uma urgência, de uma coisa que eu vivo todos os dias, né? E pessoas vivem todos os dias as mesmas questões. E é um momento agora que os olhares tortos estão muito mais corajosos, né? Para te dizer com o olhar que não te quer naquele lugar e tudo. E aí eu acho que eu vejo o rap, a música que eu faço, né? No caso, o tipo de rap que eu acredito, assim, que eu abraço para mim. E não que outros não sejam válidos, são importantes também, toda arte é válida, mas eu acho que é um caminho de construção, de estabelecer contranarrativas, que são importantes nesse momento, né? E aí eu acho que o que não pode acontecer é a coisa do fake, né? E o que eu estou chamando de fake é aquilo de, por exemplo, o sujeito, de repente, abraçar no discurso da música dele uma pauta feminista, porque todo mundo está falando sobre isso, porque é legal, para ganhar like. Isso não se sustenta. E é falso e vai dar ruim. Uma banda acabou por causa disso, aliás. Sim. E, poxa, é merecido, né? Então, acho que é isso, né? E aí, até falando dessas questões todas, quando eu penso na questão, por exemplo, do machismo e da importância do feminismo, eu penso o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que tem que aprender com o feminismo, né? Eu não tenho que falar por ninguém nesse sentido. Então, assim, não é uma pauta que eu estou para aprender, estou para reforçar a voz, mas não para falar por quem tem que falar, né? Então, eu acho que esses lugares tem que tomar um certo cuidado. Bom, o meu estoque de perguntas terminou, então acho que todo mundo que quiser interagir ou complementar algum tipo de fala pode ficar super à vontade. Fala aí, David. Estou pensando que
Então, eu passo o dia inteiro pesquisando. Até eu entro na lista de listas para ver quais são os blogs, quem está falando sobre quais são os artistas legais, até para promover lá fora. Mas eu conheci muito artista que faz porra nenhuma, na verdade. Chora que a vida é difícil, mas você já fez release? Você já entrou no lista das listas? Você já entrou nesses 15 blogs e mandou a sua música, link? E tem tanto artista que não faz nada, não manda. Tem que apresentar o disco do Macaco Bong para eles, né? Artista igual pedreiro, não. Mas às vezes liga, pensa, né? sabe, que tem uma geração dos artistas que já se sentiram tão excluídos, que nunca tocaram no rádio, nunca apareceram no Faustão, etc. Então eles já pensam, cara, não adianta, não vou mandar, não vale a pena, sabe? Eles estão... E quando eles olham para... tem Instagram, tem Snapchat, tem TikTok, tem... uma linguagem diferente para eles, sabe, talvez Facebook, só manda as coisas através do Facebook para a turma deles, é só. Não anda. Eu acho. Bacana. Estrela, fala um pouquinho mais lá de... a gente... Eu acho que eu falei tanto na outra mesa, que estou constrangida. Pedi até desculpa para as meninas, mas é assuntos que me empolgam. Obrigada. Então, eu acho que a gente tem uma questão importante, até acho que de falar de comunicação, já que tudo é comunicação e etc., que a gente, talvez, não sei, talvez eu esteja provocando mais do que... Não esteja respondendo e sim abrindo perguntas, que a gente vive hoje, nessa mudança dessa comunicação que se deu ao nosso entorno, a gente acaba conseguindo vencer uma barreira dessa infoobesidade, né, essa coisa de muita informação e pós-verdade. A gente vive uma era de pós-verdade, né, gente? O que a gente vai falar? Através da polêmica. As manchetes, tanto que até eu sacaneio assim, e falo que não é mais jornalismo, porque as pessoas não têm saco para ler o jornal, as pessoas leem a manchete e formam a opinião delas pela manchete. Então, assim, é quase como se o publicitário tivesse dado um golpe no jornalista, porque é o slogan causador né, assim, tipo de que nem, né, o Plant Hemp, assim, tipo os caras, a galera leu quando os maconheiros tomam banho de maconha e todo mundo, eu quero saber o que é isso, é o Plant Hemp, né, aquela coisa, foram presos, Então essa coisa da polêmica dentro da arte, eu acho que assim abre questões. Acho que a gente está num momento também que isso fez com que muita representatividade tivesse espaço, porque acaba causando, assim, por exemplo, o espaço trans, né? Eu acho fantástico a gente ter Pablo Vittar como uma dos representantes principais da música pop, né? Que ainda totalmente é a Pablo Vittar, né? Assim, então eu acho que é uma coisa que abre um flanco, mas eu me vejo nesse embate enquanto artista. Eu até estou abrindo uma coisa bem pessoal. Cara, eu até não sou hétero, mas eu também não sou lésbica. Eu tenho vó negra, mas isso todo mundo diz, grandes coisas. Pior coisa para se dizer, gente, eu sou... Né? Não. Cabelo liso de polaca, venho lá do Sul, classe média, cheia de vantagem, casada, família tradicional brasileira. Tipo, assim, e aí? Eu pego uma causa e levanto para aparecer? Ou sobre o que eu vou dizer agora? Ou que flanco que eu vou abrir? Isso é um questionamento que eu estou vivendo nesse momento e tenho optado por ficar quieta no meu canto, no sentido de continuar abrindo pequenas questões, mas é isso, assim, às vezes é tipo, eu sou a melhor amiga de todas as meninas da Mulamba. E eu penso que, por um lado, é a coisa mais fantástica do mundo, inclusive muitas coisas de feminismo, às vezes eu tenho que ensinar para elas, mas quem está dando a cara a tapa e apanhando na rua são elas. Quem está representando e fazendo um boom de bandas feministas e mulheres montando bandas são elas, né? Então, assim, é uma coisa de... Eu não sei, eu estou abrindo questões que, às vezes, eu acho que, muitas vezes... Amigos homens muito têm me falado sobre isso, do tipo, vou virar engenheiro, o que eu faço? Porque eu estou num não lugar, né? Não sei. Até porque, assim, é muito complicado essa questão. Eu, por exemplo, falando, né, eu não consigo separar o artista do discurso, não. Então, assim, eu estou errado
mas eu olho a agenda do Lobão todo dia. Eu fico feliz quando não tem show. Faço a mesma coisa com o Traje a Rigor. Eu olho lá, não tem show nenhum. Eu falei, se fudeu, otário. Mas, assim, não sei se é complicado. Por outro lado, também, é uma coisa difícil de falar. Eu consigo ter respeito pelo artista Pablo e não gostar da música, Pablo Vittar. Consigo ali, né? Eu entendo o produto, dou legitimidade ao discurso, mas a música não vou parar para ouvir. Que é um pouquinho aquilo que a gente falou hoje, que talvez uma grande dificuldade da nossa música de ser estabelecida é porque ela, musicalmente, ela está muito parecida com a música que a Rihanna faz, né? Então, hoje a gente está emulando essa música pop. E é meio ruim isso, né? Acho que o nosso rap, não tem nenhuma pretensão de falar pela categoria, mas eu consigo ver que, depois de emular o hip hop, o rap americano, que a gente está achando ali nosso lugar, com o rap da América Central, com o rap da França, basicamente feito por argelinos e angolanos, mas estamos achando a nossa, para além do discurso, estamos achando a nossa musicalidade ali dentro do rap. Diga, mestre. É só porque, assim, eu fico sempre com esse universo dos 50 da lista das listas, e a gente já fez 2 leituras que são interessantes. Uma é assim, a maioria desses 50 caras, a gente acha que, quando eu falo a gente, assim, é um grupo que trabalha na lista, que tem um cara que toca uma comunidade de música que chama Sine Wave, que é um selo, enfim, é um negócio que tem 50 pessoas. Ele representa um grupo, um coletivo de 50 pessoas. O outro é um menino que faz um site que chama Hits Perdidos. Ele cadastra todos os videoclipes que saem no Brasil há anos. Enfim, é um catador de informação obsessivo. A gente se junta e começa a fazer uma leitura dessa lista, das listas, e a gente vê o seguinte: esse ano passado é muito claro isso. A maioria dos 50 são artistas que você pode falar rapidamente que ele tem, qual é o caso de atitude que ele tem. Todo mundo representa uma atitude, entendeu? Isso começa a fazer parte do que é a reputação que um artista tem que ter hoje. Poucos, talvez assim, eu nem consigo focar em qual seria o artista que a gente mencionaria pela sonoridade, pelo som. A maioria dos caras é porque tem uma história ali, além da música. Então, o Baco Exu do Blues, porque é um cara que se abriu a sua vida íntima dentro do seu rap, e ele fala, né, do quarto dele à noite com a mulher. É isso que ele tá rolando na vida dele, ele se expõe. O Djonga, o BK de Belo Horizonte, os rappers em geral que estão se destacando são os rappers que têm muita verdade no que estão falando da vida deles, né? Os poucos roqueiros são os que estão até assumindo a própria nerdice, né, como forma de se dizer, sou autêntico, sou nerd autêntico. As meninas, a Maria Beraldo, que faz um disco inteiro para falar da vida dela como sou homossexual, tenho um outro sexo diferente do de vocês e vou contar como eu me sinto. Então, é um disco que assim, é odiado ou é amado, mas é impossível deixar de ser notado, entendeu? Mas é sempre por causa disso, são causas externas à música, não é uma questão de estética, né? O próprio Gil, nesse Ok, que é um disco assim, mais calmo, mais terceira idade e tal, mas é muito um velho falando da sua vida de velho, não querendo disco de avô, né? Jovem, né? O disco de avô. Tem bisneto. Erasmo Carlos, são 2 discos de avô que estão dentro da lista das listas, muito sinceros na sua, né, no seu enfrentamento da. Então isso é legal, é uma coisa assim de entender que o artista hoje ele tem que continuar sendo artista nessa coisa de expor a sua verdade, né? Tem que ter coragem de ir lá e dizer o que realmente sente, né? Isso é legal porque assim, a música industrial, a música feita para ser mais do mesmo, o sertanejo, todas essas formas de música comerciais não são apontadas. Ninguém dessa turma é indicado como o melhor disco do ano, não frequentam
a lista das listas há 6 anos. Levam todo o dinheiro, fazem todo o sucesso, mas não são representativos do que a gente acha que é bom. Você precisa ouvir alguma coisa, entendeu? Não é o sertanejo, né? São essas pessoas que estão tendo coragem de dizer o que estão achando da vida de verdade. Eu acho isso legal. Total. Acho que a questão aí do... O segundo passo é assim, desculpe. No meio desse caminho, de alguma forma, a gente perdeu a mão numa coisa que é o que os outros acham que é a música brasileira. Não somos nós. Isso tudo é brasileiro. Não tem nenhum gringo nessa lista, entendeu? E é tudo gente falando de coisas do Brasil, de hoje, do jeito que é. Mas, para o gringo, não encaixa mais na definição de música brasileira. A gente vai ter que resolver esse problema, entendeu? Mas é samba pra caralho. O rap brasileiro está cada vez mais cheio de samba. Ali. Muito cheio de samba. Disfarçado, né? Não parece samba. Mas está ali. Toda essa harmonia que a gente tem de quem fez harmonia bacana na música brasileira está espalhada nisso tudo aí, entendeu? Mas não tem a cara que o radialista gringo, amigo dele, quer ver, entendeu? Eles não conseguem mais colocar a gente no o conceito de... acho que foi o Gil que falou isso, né? O conceito de world music, na verdade, o americano quer dizer the music of the rest of the world. É a música que não é a dele, tudo que não é dele é world music, né? Mas a gente já se livrou dessa de world music, né? Tasso, fala um pouquinho mais aí da ponta da antena receptora lá na Rádio Cidade. Como é que você está vendo nossa nova produção, uma molecada nova chegando aí com seus assessores de imprensa ávidos por conseguir... A gente pode fazer um recorte aqui da história da música do Espírito Santo, da nova história, né, da moderna história da música do Espírito Santo, de repente fazer um recorte a partir do início dos anos 2000, por volta lá de 2000, 2001, que a gente teve aquele festival Dia D aqui no Espírito Santo, né? Foi um festival importante, está fazendo 20 anos, inclusive, né? Esse ano. Deixa eu só fazer um recorte, te interrompendo, perdão pela falta de educação, porque viajando, agora não muito mais, e conhecendo pessoas em feiras de música independente, quando eu dizia que nós tivemos no Espírito Santo, 20 anos atrás, um festival só com artistas locais, que colocou 18 mil pagantes, ninguém acredita. Lá na Praça do Ninguém Povo, né? acredita. Não foi só uma vez. Foram 4 edições, né? Todas elas com público superior a 10 mil pagantes. Não, tem a história, aquela Hoje história você famosa. só com artista local. Hoje você não faz. Primeiro, você não faz um festival sem a Petrobras, né? Complicadíssimo, cada vez mais difícil, né? E se você não tiver uma amplitude de gêneros e de artistas, fica difícil botar gente, né? Sim, não. O Dia D, ele, no mesmo dia estava acontecendo o show do Cidade Negra. Cidade Negra, no auge do sucesso, não deu ninguém no show do Cidade Negra. Todo mundo foi para o Dia D, para esse festival que a gente, quer dizer, tamanha força que a música do Espírito Santo estava demonstrando naquele momento, né? E a Rádio Cidade foi, assim, eu acho que a primeira rádio a apoiar, a enxergar essa cena, né? Muito do crédito é do Roberto Burura, né? Que é o nosso diretor artístico, é um cara que tem passagem por vários veículos de comunicação, enfim, ele enxergou esse potencial da cena, né? E trouxe todas aquelas bandas, quer dizer, na época as bandas que tinham bastante destaque, né? Que eram as bandas locais, Macucos, Casaca, Manimal, Pé do Lixo, Lordose para Leão, são bandas que a gente ainda toca hoje. Essas bandas, algumas delas, Java Roots, algumas delas não existem mais, mas elas ainda estão presentes, né, nesse imaginário coletivo da música do Espírito Santo, no afeto das pessoas. Então, assim, a gente toca, as pessoas pedem, eu não sei quem alimenta quem, não sei se somos nós, o programador, a pessoa que está ali na linha de frente, sabendo o que aquilo representou para a cultura do Espírito Santo, ele toca e as pessoas respondem. Quer dizer, no outro dia o cara pede outro som de outra banda daquela época. Então, até 2003, mais ou menos, eu não sei quando que esse modelo, a curva caiu, mas a gente teve uma curva ascendente por volta do início dos anos 2000, e as bandas não paravam,
né? Elas circulavam. Pô, o Casaca, a gente tem histórias que a galera ia para o Nordeste, era assim, uma coisa de louco, né? Os caras davam autógrafo, o Marcinho deve saber contar essa história melhor que eu. Então, assim, a gente viveu uma cena rica, riquíssima, e aí, em pouco tempo, isso caiu, o nível, a maré vazou e baixou. E aí a gente, enfim, outras configurações, né, com essa mudança da cena. Eu acho que plataforma que entra, plataforma que sai, não é mais o Orkut, agora é o Facebook, aí não é mais o Facebook, agora é outro modelo. Pois é, a gente fica perdido, né, cara? Estão mudando as coisas com a gente dentro, como acho que falaram. É bem legal essa constatação. E, assim, hoje a rádio ela voltou, tem 2 anos que está sob a direção do Roberto Burura, que é esse cara que faz a diferença, e a gente tem que agradecer da rádio ela ter esse perfil misto, né? A Rádio Cidade, a 97.7 FM, ela, ao mesmo tempo que ela é uma rádio universitária, ela também consegue conciliar o lado comercial dela, ela também é uma rádio comercial. Então, assim, além de tocar na Rádio Cidade, eu acho que o único espaço que os músicos independentes conseguem para tocar em rádio aqui no Espírito Santo é na universitária, que é, evidentemente, uma rádio apenas universitária, ela não tem espectro comercial. Então, assim, ficar essas 2 rádios dando suporte à cena é complicado. A gente lembra que, no início dos anos 2000, existiam outras rádios. O mercado ele subiu tanto que isso despertou o interesse. Aí também não sei se o mercado subiu porque outras rádios se interessaram em ajudar ou se realmente elas já viram que ali existia alguma coisa e correram atrás e abraçaram. Então, acho que é importante dar esse recorte da música do Espírito Santo. Pelo menos eu estou falando aqui da minha experiência, né? Do artista local. Hoje a gente percebe que está vindo um renascimento. Já há alguns anos a gente tem artistas que conseguem ser assim majoritários, né? Conseguem tocar uma parcela maior das pessoas, como a gente tem aquela base da pirâmide, o topo da pirâmide, que é mais segmentado, para um tipo mais específico de pessoas, e que essas pessoas estão buscando espaço e conseguem espaço não só aqui, né, nas rádios locais. Porque hoje em dia você também pode arrumar a sua patota num lugar muito longe de você, né? Quer dizer, você pode ressoar em outro canto, né? O nosso caso aqui é muito específico. Acho que a gente vai precisar de um distanciamento no tempo para poder olhar para aquilo que aconteceu naquela época e poder entender melhor, porque foi realmente muito, né? Na minha visão, eu costumo dizer que retrocedeu porque deu certo antes da hora. Mas aí é uma questão que a gente vai... Bom, o João Vitor pergunta para o Pena, mas sintam-se todos à vontade para comentar. A transição da distribuição de música para os serviços de streaming /digital contribuiu para a ascensão dos artistas como Beco Chute Blues nessas listas. Mas a presença de artistas já consagrados, como Elza Soares, deve-se a um bom trabalho de comunicação e marketing ou a história construída desse artista? No caso da Elza, não dá para ignorar uma história, né? É uma história muito comprida, muito marcante, dentro de, sei lá, 50 anos da indústria fonográfica. Ela fez sucesso popular durante 50 anos. Mas talvez seja um pouco isso. Não vejo Elza, por exemplo, como fruto de marketing. Aliás, eu vejo muito pouco como trabalho que você pode dizer que foi fruto de marketing nessa lista de 50. É muito mais o resultado de ser alguém que, de alguma forma, conseguiu criar o canal com o seu público, né? Ele se comunicou, o som dele, a história dele, o trabalho dele naquele momento é o que está causando um impacto nas pessoas. Por isso ele é lembrado, por isso talvez ele seja recomendado. O único caso dos 50 que você fala assim, aqui tem o dedo do marketing, é engraçado, porque é Pablo. Pablo está lá, acho que em 20º lugar, né? Depois do Silva. Mas não está porque é o artista comercial, está porque é um artista sem vergonha, que vai para o palco e fala bobagem, e cria
essa sensação de que ele é de verdade aquilo ali mesmo, que ele não é fruto de uma construção marqueteira, publicitária, né? É o único dos grandes vendedores de disco que vem para a lista de melhores recomendados, porque ele é um cara de verdade. Eu acho que, de certa forma, também a publicidade meio que tomou conta das ações de marketing. Elas não são mais gestadas dentro das gravadoras, porque não existem mais, né? Eu me lembro sempre de um caso, porque alguns caras criaram coisas geniais em termos de promoção. Talvez pouca gente tenha ouvido falar de um artista chamado Terence Trent D'Arby, mas uma vez a antiga CBS recebeu a missão de estabelecer esse cara no Brasil, que ele estava vendendo disco para todo lado. E, na época do lançamento da carreira dele, pouco antes, eu acho que todo mundo ouviu falar daquele navio Solana Star, que soltou um monte de lata de maconha nas praias do Rio de Janeiro. Pois é. Passado 1 ou 2 meses, onde foi a pauta nacional, essas latinhas, né, apareceram novamente um monte de latinhas boiando na praia do Rio de Janeiro. Todo mundo foi desesperado, e, quando abriu, tinha dentro uma fita cassete, um release e uma camiseta do artista que estava sendo promovido. Você não tem mais isso, né? As pessoas, enfim. O Cavati, perguntando aqui para todo mundo. Apesar da necessidade das redes sociais, estamos vendo um declínio do Facebook, talvez o Instagram num futuro próximo, e de outros. Como? Ponto. Até quando e em quais nichos ainda é interessante se utilizar das mesmas? Eu acho que isso faz referência um pouquinho às redes que sucedem às redes e às linguagens que sucedem às linguagens, né? Gente, a gente está comprando LP de novo. Então, as coisas se sucedem, mas elas convergem. Então, assim, em qual eu tenho que estar? Em tudo. Eu tenho que prestar atenção em qual? Na próxima. E não pode largar. Se tivesse Orkut, você tinha que estar montando essa nova página no Orkut, porque é isso. Eu fiquei muito focada na musicoteca, né? Minha carreira ficou agregada, muitas pessoas que curtem a musicoteca, e aí comi bola nessa coisa de Facebook, e aí já tem que correr atrás, mas é isso. Esse é o trabalho, né, do cara que tem que saber. Esse é o mínimo. Né? Nas redes é tudo, é o mínimo. Pronto. Então, é isso, né? Não existe... As pessoas têm mania de achar que, olha, acabou essa era, as coisas não voltam mais. É tudo muito cíclico, né? A cultura é muito cíclica. Então, por exemplo, a gente falou agora de mídia, né? O vinil. Decretaram a morte do vinil prematura há alguns anos atrás, né? E, no entanto, estava lendo outro dia, poxa, é a mídia mais consumida, a mídia física consumida, de fato, mais consumida no mundo, é o vinil. E eu vi também, nessa mesma matéria, dizendo que no Japão consomem muito CD ainda. Apesar do streaming ser a principal forma de consumo de música no mundo, no Japão consomem muito CD, eles gostam do CD, da mídia do CD. Então, por exemplo, é isso. E em relação à questão, isso vale para as plataformas também, né? As plataformas de comunicação. É você entender a linguagem de cada uma e se manter presente ali, porque sempre vai ter público para tudo. Aproveitando isso, por exemplo, é muito comum a galera do hip hop, por exemplo, de Belo Horizonte, né? Eu tenho um programa de rádio lá, que é o Rimas e Recortes, um programa que é produzido e apresentado na Rádio Inconfidência, que é uma rádio pública de lá, né? É uma rádio voltada para MPB. E é a primeira vez, em 40 anos de história, que essa rádio abriu espaço para o hip-hop, o segmento do hip-hop, a ponto de ter um programa, né? Então, o programa quem faz sou eu e Matéria Prima, né? Um MC que você deve conhecer, que foi do Quinto Andar e tal, que é um amigo meu. E aí, assim, a gente tem esse trabalho e tal de apresentar esse programa semanalmente e de divulgar tanto os artistas da cidade quanto outros artistas da cena nacional, da cena brasileira como um todo. E aí tem gente que ainda não consegue entender eu vejo artista, por exemplo, da cidade mesmo, entendendo que o rádio não é tão interessante, eu não ouço rádio, eu ouço Spotify, assim, procuro música no YouTube, cara, mas isso aí é um equívoco, porque existe uma parcela significativa de público que está ali, então você não pode menosprezar, assim como você não pode menosprezar nenhuma dessas plataformas de divulgação, seja o Facebook, o Instagram, e entender que são mudanças mesmo, né? Inclusive, disso, eu já, assim, o Rimas mesmo, um programa que
a gente conseguiu ter um retorno interessante. Mulheres de 60 anos que escutam a rádio, que é uma rádio voltada para MPB e tal, de repente descobriram que rap é muito legal. E entraram em contato comigo e falaram assim, não, Roger, descobri que rap é muito bom, obrigado. Nossa, adoro Sabotagem. Uma senhora de 60 anos falando comigo. Então, assim, não se deve desprezar nenhum desses espaços e entender o papel deles, né? E, assim, eu acho, e falando do rádio especificamente, que eu sou apaixonado por rádio, eu acho que, assim, o rádio, assim que a TV surgiu, acharam que o rádio ia acabar, né? Porque tinha ali imagem e som, o rádio está aí. A TV aberta talvez até acabe, mas o rádio vai continuar aí. Aí veio a internet, veio tudo, e o rádio vai continuar. Então, não desprezem esse espaço, é só isso. A gente também não pode correr o risco, eu às vezes vejo alguns discursos, parece que todo mundo no Brasil tem computador, né? Né? E não é bem assim. Tudo bem que você tem o acesso ao mobile, mas a galera trabalha com um planinho de dados ali, curtinho. Dá para ouvir uma música só ou outra, ou dá para descobrir um artista e depois procurar no rádio. Né? Acho que vamos ter essa importância radiofônica aí por muitos anos ainda. Tarso, para você, o Miquel está perguntando o que é pouco, muito ou ideal em relação à quantidade de material para enviar para uma rádio buscando divulgação da música. Se puder pontuar quais materiais, e também, se puder pontuar quais materiais são esses. Pois é, o que ser difícil essa pergunta, né, cara? Depende. Mas, assim, eu acho que o interessante é você apresentar o release, né? É bem importante você ter um texto defendendo o seu trabalho. Isso não é o mais importante. O mais importante, sem sombra de dúvida, é a música, né? Tem muita gente que manda música e não se apresenta. Tudo bem que a música, quem faz isso, às vezes está fazendo isso por uma doideira. Como eu falei aqui antes, tem muita gente que... A rádio chega em muita gente, né? Você tem o público, assim, a Rádio Cidade, ela é líder entre o público A, B, né? Uma rádio, assim, em tese, para pessoas qualificadas, mas você tem, às vezes, a gente recebe hoje, com o advento do WhatsApp, cara, é impressionante. Porque antes você tinha que atender o telefone e tudo mais, às vezes você está no rádio, você não atende o telefone, deixa tocar, agora eu não posso. Com o WhatsApp, é compulsório, você não adianta, não tem como ignorar, ele chega. E você vê, então esse recorte eu consigo ver, que a rádio chega para muita gente. Então, pensando no artista, o que o artista tem que enviar para o radialista para que ele tenha alguma chance do som dele tocar? Eu acho que é importante o release, o texto, apresentando a proposta do material, né, as referências, enfim, porque a gente ouve tudo lá, tudo que é enviado a gente ouve. Mas a rotina do jornalista, ultimamente, está muito estafante, né? Lá eu acumulo, para vocês terem uma ideia, a função de designer, jornalista e locutor. Então, assim, você tem que jogar nas 11. Você bate, corre, cabeceia, defende, sacou? É complicado. Então, você tem que pensar na comunicação, como você pode auxiliar, você entregar o mais facilitadamente possível para aquela pessoa que você está tentando atingir. Então, o interessante é você mandar o pacote completo, uma foto também, porque isso demonstra o grau de maturidade da banda. Claro que você, às vezes, pode se decepcionar, você vê um material super legal, um puta release, uma foto, uma arte legal, e quando você clica no som, às vezes não está tão bacana. Você vê que, pô, essa banda ela tem potencial, mas você enxerga um potencial minimamente comunicacional para aquela banda. Pô, eles estão fazendo o dever de casa. Ok, de repente o som não está tão maduro ainda, não está naquele momento, não é o que a rádio busca, tecnicamente não está tão adequado, mas eu acho que é importante você enviar um material, pelo menos umas 3 músicas, né, para você ter opção. Às vezes você manda o single, mas o programador ele não vai ver a magia que você está vendo no que você escolheu como single. De repente, você mandou a faixa 3, mas o cara se apaixonou pela faixa 5. Ele acha que a 5 vai tocar melhor naquele momento. Então, é difícil. Mas, assim, o que fica disso tudo é a insistência. Hoje você tem tantos canais de comunicação para acionar o veículo. Você fez o post, marca a rádio, você usa o WhatsApp, você sutilmente, as bandas costumam fazer muito isso, e a gente percebe, mas ela deixa de ser ignorada, a banda que faz isso. Quando ela junta a família, os amigos, os fãs mesmo,
Cara, vamos botar uma pressão lá na rádio, vamos mandar mensagem, vamos pedir para tocar o nosso som. Esse né, acho que antigamente era feito assim, né, quando não se existia rede social. Fã-clube, pois é. Então pega o seu fã-clube, cara, vai, monta a tua base para você poder realmente fazer o barulho. E algumas vezes, claro, a gente deu espaço para algumas bandas, no Santo de Casa eu falo, pessoas que fizeram esse trabalho tão adequado, que a gente deu essa chance para a banda. A banda, de repente, não decolou, não vingou, a partir daquele momento ela não conseguiu mais espaço, enfim, talvez as pessoas também tenham relaxado, tenham conseguido o que elas sonhavam naquele momento, né? Que era uma espécie de reconhecimento, porque para o artista é importante também quando ele vai para a rádio, né, cara? É uma garrafinha que ele lança em alto mar ali, você não sabe quem vai pegar. Então, eu acho que é essa dica que eu daria, Alexandre. Conor McGregor, David McLaughlin, a exportação da música é interessante em todos os casos, e se quando é o momento certo para fazê-lo? Acho que isso é do ponto de vista do artista, né? Quando é que ele estaria pronto para, não sei, enfim, foi o que eu entendi aqui. Ok, para entrar no mercado internacional? Isso, assim, para ser exportado, acredito. Pois é, eu estou pensando sobre a lista, Não é, a lista das listas. Muitos artistas na lista também têm turnês internacionais. Pode ser turnê de uma Maria Beraldo. Os artistas hip-hop não tanto ainda, são MC de crioulo, etc. E não tem hora. Por exemplo, estou trabalhando com uma artista nova de Rio chamada Luciane Dom. Cantora jovem, faz samba. Ela já está indo para a Europa, para os Estados Unidos, pela segunda vez fazendo turnê. Está tocando no Central Park. Lança um disco totalmente independente dela. Josiara, cantora nova também da Bahia. Então não tem hora, sabe? É talento, o momento, e vai aproveitando, vai correndo atrás do chance. Eu vejo, sabe, tipo, eventos como isso aqui. Em São Paulo temos eventos como Sim São Paulo. Tem o Porto Musical. Então, nesses eventos, você encontra turmas, artistas, empresários, etc. Nesses eventos, você tem, muitas vezes, o programador do Summer Stage Festival Nova York. Tem o Beko Dranoff, que é um produtor, etc., que ele vem. Tem radialistas que vêm da França, etc., que vêm. Então, nós temos um mundo pequeno, onde, sabe, nesses eventos, você encontra as turmas, os artistas, os produtores, e é muito rápido, sabe? O artista novo acabou de lançar um disco, 6 meses depois está lá no Central Park, em Nova York. Eu queria dar um pitaco aí pelo seguinte. A gente está falando hoje de sair do Brasil, não necessariamente para fazer sucesso, é sair do Brasil para trabalhar fora do Brasil. E isso, cada vez mais, é um dos caminhos. Só para falar, o Lineker está lá no turnê na Europa agora, abrindo mão de ganhar um cachê grande aqui, para investir no tempo lá. Bandas que Quem? são... Qual o artista? Ele está fazendo o turnê mundial para conseguir, enfim, fazer a viagem, fazer sentido em termos de viajar tocando, né? Então, são 50 dias fora do Brasil, tocando em universidade, barzinho, teatro, vale tudo. Dormindo na van, aquela história toda, né? Já não mais, o Lineker já passou da fase de dormir na van, mas dormir na van também faz parte. A gente tem várias histórias que são assim, referência nisso. O metal brasileiro, que não faz muito parte, né, não vi metaleiros circulando aqui, mas o metal tem vida própria. Olá, salve. O metal tem vida própria, o metal brasileiro circula na Europa com prestígio. Vai para os grandes festivais, bandas pequenas, bandas que não são de grande renome, mesmo dentro do metal, consegue ir para festivais especialistas em metal nos países do norte, lá que são mais chegados nisso, porque o metal brasileiro tem fama dentro desse ambiente. Os artistas brasileiros da noite, que tocam bossa nova no violão, no boteco, consegue viajar e fazer bossa nova de boteco em casas de jazz pelo mundo afora, porque eles reconhecem isso como um gênero que tem apreciadores, né? Tem uma banda de heavy metal de Minas, eles fabricaram no vinil um LP duplo, custou tipo R$40 mil. Eu falei, cara, era 1000 LPs. Eles têm um turnê Chile,
Uruguai, Argentina, Colômbia, já tem fã, já tem público lá, e a venda do LP vai bancar o projeto inteiro. O Edgar, que é um artista de um rap mais novo, que está se misturando muito com um lado mais pop, né? O texto vem do rap, do hip hop, mas ele é quase que assim, um artista plástico, um grafiteiro que foi para cima do palco. E é um cara que tem um espetáculo muito visual, ele se veste com roupas, tudo muito sem tecnologia. É ele com uma fantasia que ele vai desmontando no show. Ele fez um show em Portugal. As pessoas que viram o show, tinha vários donos de casas, era uma conferência como essa em Lisboa. O cara conseguiu 7 shows só porque foi visto. Eles não entendem o que ele está falando, a letra. Mesmo em Portugal, os caras falam, a gente não entende o seu português. Mas ele conseguiu criar empatia, se comunicar com o público, porque foi lá, né? Tem um pouco isso, né? Você tem que ir para abrir o caminho. A gente tem um caso muito específico e vivo aqui, do Merda e do Muqueca de Rato, das bandas do Muzini, né? Que devia ter gravado no Japão, excursiona com regularidade para a América Latina, toca uma porrada de lugar, e tirando os grandes festivais, essa coisa que ele mesmo me disse, cara, eu toco para 300 pessoas, mas eu toco em 300 cidades. Né? Então, aí é diferente. Tem uma coisa muito bacana que a autogestão proporciona, e aí eu te falo enquanto um cara desse mercado, é que o artista, hoje, pode escolher o tamanho que ele quer ser. Né? Antigamente, o projeto para você, né, era ser mega, senão, né, você não pode ficar no meio do caminho, porque tem gente que eu percebo, que faz essa escolha, né, voluntariamente. Não, cara, eu não quero ser desse tamanho. Eu quero ficar aqui para mim tá bom, né? Eu não quero pagar o preço de estar super exposto, né? Hoje, para além dos 15 minutos de fama do Andy Ward, toda banda tem 15 mil fãs. É impressionante isso, né? Pego o line-up dos festivais, 80% das bandas eu não conheço, porque não dá tempo hoje de ser atual, né? Tem 15 mil pessoas cantando a música dos caras lá. E assim, né? Com o artista brasileiro vai acontecer também. Vai fazer um festival na Noruega, lá vai ter 15 mil pessoas cantando a música do nosso artista aqui. Deixa eu ver se tem mais uma aqui, João Vitor, perguntando para a Estrela. Você falou um pouco sobre a importância da presença dos artistas em todos os canais e mídias. Conhecer esta mídia e o seu público é a melhor estratégia para alavancar essa presença? E também se existiriam outras estratégias? Acho que a melhor estratégia é conhece a ti mesmo. Eu agora fui meio filósofa. Mas o conhece a ti mesmo é importante até na hora de escrever um release, para a gente não ser mais uma banda que vai dizer o seguinte: banda, deixa eu ver, Chão de Madeira é a banda que mistura elementos nacionais, internacionais, mesclando ritmos de forma surpreendente, utilizando desde, sei lá, coisas tradicionais, como eruditas do passado e o presente e o futuro estão misturados, com elementos acústicos e modernos, tratando de assuntos cotidianos e com amor e malemolência e... Fazendo... Gente, é assim, sem brincadeira, não estou sacaneando, 99% dos releases estão assim, não interessa se é rap, se é bossa nova, se é música autoral, é isso que está escrito. Então, assim, é muito importante a gente entender, antes de tudo, o que a gente está se propondo a fazer. Acho que tudo fica muito mais fácil, assim. Acho que tudo parece muito mais um monstro muito maior se a gente não tem isso com clareza, assim. Então a gente tem que entender quem é o nosso público, sabe? Tem que ler o release de outras pessoas. E eu digo isso não assim, não foi pensando sobre a arte nem sendo artista que eu cheguei nesse lugar. Foi quando eu fui ser jurada de editais. E eu li as coisas e eu tinha raiva de certas coisas escritas, porque eu
escrever as mesmas coisas. Estrela. E aí eu olhava e falava assim, gente, por que eu disse? Que pessoa ridícula, assim. Você vê formulações de frase, de chavão, assim. Mas Então, é uma escola muito bacana, essa coisa da verdade. Até vocês estão formando uma cena, vocês estão se fomentando aqui no Espírito Santo e tal. No Paraná, a gente está tentando desenvolver isso, porque a gente só fala pelas costas, tanto elogio quanto crítica, então é difícil. Que é você chegar para o brother que você ama e falar, velho, eu amo você, cara, mas esse teu disco está pecando aqui, aqui, aqui. E a maior prova que uma das coisas mais que recebeu prêmio de startup, acho que nasci em São Paulo, última, é uma plataforma que você paga para ouvir crítica de alguém especializado ou não. Todos vocês podem estar nessa plataforma e ganhar dinheiro para ouvir música dos outros e criticar. Ou seja, velho, fala, aprende a falar pro brother, cara. Tipo, ó, amo rap, velho, mas aqui, ó, acho que está faltando desenvoltura de palco. Pô, vamos pensar, ouçam, sabe? E saibam falar, porque isso também faz a gente refletir, assim, qual que é o nosso lugar e o que a gente está se propondo a fazer. Porque às vezes você fala isso, fala assim, cara, se alguém chegar e falar assim, teu som não é rap suficiente. Se o Roger chega e fala assim, se ele sabe exatamente quem é o trampo dele, ele vai falar, por quê? Porque tem elemento de rock no meu disco? Não, tem, porque desde o África Bambata, desde o mix que eles fizeram, não sei quem, o Run DMC fez com o Aerosmith, você tem, de novo, toda uma estrutura que você já vem com um container para cima da pessoa, e essas referências são as referências que vão fazer a coisa acontecer. Assim. Uma coisa muito legal que eu estou aprendendo na literatura agora, porque eu estou começando a escrever prosa, por exemplo, eu vou pensar numa obra, eu estou aprendendo a fazer árvores genealógicas, temáticas, históricas e estilísticas do que eu quero fazer. E isso é uma coisa que eu falei, gente, a gente tem que fazer isso sempre. Por exemplo, você falou, Public Enemy, tá, quais são as influências? Cara, eu gosto disso, 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 disso. De estilo, isso, 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 isso. Quem que veio? Isso é o teu panteão. Você não precisa ficar olhando no Spotify os artistas que você está relacionado. Cara, tipo, olhe tudo que você quer estar relacionado e corra atrás para estar não reinventando a roda, assim, porque, realmente, depois do Chico Sainz e Nação Zumbi, ninguém mais vai conseguir misturar elementos tradicionais, e brasileiros, e modernos, e acústicos e eletrônicos. Num remix moderno. O remix moderno. Então, deu um super recado aí para o jornalista que faz Ctrl-C, Ctrl-V de release. Né? É complicado e, assim, é muito perceptível. Né? Fica bem, e tira um pouco até da forma como você vai olhar. Nunca ouviu o artista, pegou um release mal colocado, já vai ouvir o cara de lado, assim, né? Pegou mal aí, cara. Pô, melhora essa parada que está ruim, enfim. Uma outra questão que deixa as coisas um pouco chatas, na minha opinião, né? É que todo mundo hoje está super exposto no primeiro momento. No segundo, né? No seu primeiro disco, todo mundo já sabe tudo da tua vida. Né? E está prontão para te apontar o dedo para as coisas legais que você faz, mas que você falou uma grande verdade, né? Ninguém critica, amigo. Isso é um problema sério, né? Eu, durante o tempo que trabalhei em gravadora aqui, a gente sempre foi muito incentivado a mandar material, né? Enfim, até porque o Espírito Santo nunca tinha tido se colocado, né, como uma ponta da antena emissora, sempre. Né? Então, as pessoas me procuravam muito, os artistas e tudo, né? E o discurso comum era, cara, eu não entendo. Pô, meu som é foda, todo mundo gosta, mas a gente não consegue andar para frente. Então, todo mundo quem, cara pálida? Todo mundo que ele conhece, né? A tia, a mãe, os amigos, as pessoas que estão no entorno, né? E, assim, esse papel de ser crítico com quem está do teu lado, acho que é muito mais legal da tua parte do que esse papel de dizer, pô, massa, né? Pode achar que eu vou tocar, né? Na rádio, né? E depois você fala, pô, infelizmente não. Eu tenho uma prova dar, né? viva aqui da minha história, só para vocês terem uma ideia. Eu cheguei para o Pena, assim, sabe? Eu estava lançando o primeiro disco, ruim pra cacete, né? A gente nem coloca nem no nosso release, para vocês terem uma ideia, esse primeiro disco. E falei, queremos tocar no Ibirapuera, Pena Schmidt. E aí a primeira coisa que ele falou, cara, Música de Ruiz é o nome mais horrível que eu já vi de banda na minha vida.
Não vai dar certo e eu não vou fazer nada com isso, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Muda isso. E a segunda coisa é, tá, vocês estão falando de música independente, querem fazer isso, e cadê o CNPJ? Eu achei que ele ia falar qualquer outra coisa. E foi os melhores, falei para ele ontem isso, assim, falei, foram os 2 melhores baldes de água fria da minha vida, que eu, de repente, enxerguei. Ele falou também, ele falou, é o Ibirapuera. Qual que é o público lá? Você coloca no mínimo 800 pessoas naquele lugar? Eu falei, cara, se eu colocar 8 é muito, então acho que eu vou esperar. E é um pouco isso. Às vezes a gente quer estar em todos os espaços, todos os festivais, e é uma ansiedade bem geracional, talvez, e que falta sempre a gente olhar para dentro e falar, cara, entender o que é passageiro nesses hypamentos e o que a gente quer efetivamente construir, que são 2 coisas bem diferentes. Só queria comentar um negócio aqui, assim, ó. Eu acho que um artista novo tem que se ligar que a gente está falando de uma indústria que existe daqui para frente, que tem muito a ver com a presença dele em cima do palco. A gente está falando da indústria hoje vai ser movida à música ao vivo. Todas as mídias que existem hoje são para canalizar para o espetáculo, na direção da música do artista pequeno, né? Não estou falando da Beyoncé, estou falando, né, de nós aqui. Não existe mais o artista que fica em casa, faz um trabalho bacana, pega a fitinha ou dá um send no e-mail e a musiquinha vai fazer o trabalho para ele. O que existe é alguém que está em cima do palco falando com o seu públicozinho. 50 pessoas, 30 pessoas, não precisa ser mega, 300 já acho que está no grande lucro, mas então o artista precisa entender que a presença dele em cima do palco, ninguém tem uma propaganda melhor do seu produto do que isso, que é você ali falando, defendendo a sua causa para o seu cliente, seu consumidor ali na frente. Então, se alguma banda hoje quer fazer alguma coisa, precisa ser tocar no mínimo, eu falo isso para todo mundo hoje, 3 vezes por semana. É a cota que o Dr. Pena recomenda. Quem toca menos de 3 vezes por semana está devendo, entendeu? Quando você consegue chegar nas 3 vezes por semana, está na hora de começar a pensar então, em melhorar um pouco para 4 vezes por semana. Essa é a única verdade que nos resta, entendeu? Assim, ou você é de verdade e consegue fazer isso funcionar 3 vezes por semana, não interessa onde, a igreja conta, calçada conta, mas tem que tocar para um público, né? Se você exercer isso, você vai resolver uma porção de problemas sobre isso. Assim, o que os caras acham de você? Eles estão ali na sua frente. Você vai ver se eles estão dormindo ou se estão realmente ligados, né? Você vai experimentar música nova, você vai tentar fazer mais depressa, mais devagar, até acertar a mão. E é isso que vai fazer a mão acertar, a prática, né? O hip-hop consegue tocar 5 vezes por semana, fácil, porque já entendeu que é isso. Vai para a calçada fazer batalha para contar como hora de prática, né? Até porque o din-din agora vem do show, né? O streaming, até onde se sabe, não remunera mal, né? Eu acho que, eu não me lembro do artista que disse que uma camiseta rende o mesmo que 500 mil streamings, né? Então, aliás, isso é um tema que dá uma discussão boa, né? A indústria fonográfica sempre foi nebulosa. Você olha isso quando vem um artista aqui, fulano de tal, o Aerosmith, quando veio a primeira vez, tinha 80 informações diferentes. Já vendeu 30 milhões, 40 milhões, 60 milhões e 70 milhões. Era complicado porque o jornalista consumia o release, porque essa indústria sempre foi esquisita. E uma outra coisa legal que mudou, né, que ela te perguntou sobre quantidade de material para levar lá e tudo, né? No nosso case aqui do Casaca, quando o Casaca deu um pulo, né, fez um crossover natural, a gente saímos das rádios segmentadas para as rádios populares por imposição. Depois muita gente tentou pegar carona, não, a gente deu uma força lá, não. As músicas da banda não tocavam e eram as mais pedidas nas rádios. Aconteceu um negócio complicado, né? Todo mundo começou a pedir verba de promoção, né? Pô, estou com música nova aqui. Música nova? Sem camiseta. Aí eu preciso trocar de faixa, mais sem camiseta. Aí eu preciso lançar um videoclipe, mais sem camiseta. Eu falei, pô, velho, aí
não dá, né? Fica complicado. Uma outra coisa interessante que aconteceu foi que, logo que eu assumi a gestão da banda, eu dei uma mudada no rider técnico e aumentei um pouquinho a quantidade. Na época era moving head, né? Umas máquinas enormes assim, né? Ao primeiro contratante que recebeu, olhou e falou assim, perderam a humildade. E aí, pô, já quer... Eu falei assim, cara, não é para mim, não. Meu artista não fica olhando para cima, é para, né? É para quem está lá na outra ponta. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas, também não sei se a gente tem mais muito tempo ou se alguém quer fazer uma última colocação bombástica e revolucionária. Necessariamente, né? Senão você vai ser só um artista que tem release, que você faz um mix de influências e o caramba, quatro, e vai por aí afora. Claro. Eu acho que uma questão que é comum a todas as bandas e artistas, eu sou assessor de imprensa também, né? E eu faço assessoria de imprensa também da Autêntica, ali em Belo Horizonte, que é uma casa de shows, né? Hoje é a principal casa de shows de música independente da cidade. E aí a gente recebe muito material, né, de quem vai tocar lá, né? E assim, é um negócio que é comum a todos os segmentos, é ter release ruim e foto ruim. E aí isso dá um trabalho danado para quem... Não que eu não queira ter trabalho, não é isso, né? Mas aí você imagina que eu tenho que, como já vai ter o show, eu tenho que colocar aquela programação e dar um jeito daquele negócio funcionar. O release está ruim, eu tenho que mexer, tá? Não tem jeito, eu sou obrigado a fazer isso. Agora, você imagina o seguinte, o jornalista que está na redação, ele não tem essa obrigação. Então, chegou material ruim para ele, e se você não é um artista que tem, sei lá, se você não é Gilberto Gil, se você não é Mano Brown, não é Criolo, ele simplesmente fala assim, olha, isso aqui não dá para fazer nada com isso. Ele pode simplesmente descartar, mesmo que vai ter... E aí eu estou falando no caso de Belo Horizonte, é porque a nossa imprensa, a imprensa cultural de Belo Horizonte é basicamente de agenda, né? É uma coisa que ela reporta o que vai acontecer no show da semana e tal, e aí a crítica fica um pouco nesse lugar, dentro disso aí, não tem crítica, né, nos jornais. Acho que o Jornal do Brasil não tem mais isso, não existe mais isso. Mas o fato de você ter uma música muito boa, mas mandar um material ruim, já é uma forma de você não estar nesses espaços, você se exclui automaticamente. Então, tem que tomar cuidado com isso. E aí, umas coisas muito básicas, assim, né? Foto de divulgação, se você não tiver grana para chamar um fotógrafo, ou como ter uma parceria nesse sentido, que eu acho muito difícil não ter, você consegue fazer foto boa com celular. Assim, faz várias até acertar, sabe? Com uma qualidade mínima, né? E release, e fazer um texto que não seja tão óbvio, tão clichê do clichê. E eu acho que uma dica importante, não mandem release em PDF, sério, não mandem. Release em PDF é um O, não funciona, é importante não fazer isso. Acho que esse tipo de coisa, assim, é coisa muito básica. E eu acho que release também, acho que isso que é uma coisa que eu acho sempre importante pontuar, não é esse clichêzão, que muitas vezes é um clichê que nem diz nada sobre a pessoa, é a forma de você escrever muito sem dizer nada, existe isso, a velha técnica de vou escrever para caramba, não vou dizer nada e vai ficar lindo. Ok, mas ninguém entendeu. Então, é importante essa coisa de saber quem você é importante você traduzir o que é o seu trabalho. Pode ser de forma simples, não tem problema, é até bom que seja simples, as pessoas têm que entender o que você está dizendo. Eu acho que é mais ou menos isso, e buscar os caminhos, né? Buscar os caminhos e entender qual que é a natureza de cada um dos nossos vários públicos, né? E eu estou falando dos programadores de festival, dos radialistas, né, dos blogueiros, dos jornalistas, enfim, eu acho que é isso. Beleza, David. Você disse um pouco das dificuldades que você está encontrando, porque as pessoas se dispersaram, né? Mas você fatalmente tem um case de sucesso para relatar. Conta aí como é que foi. Sucessos? Então, falta dinheiro sempre para sucesso continua. Mas eu trabalhando com o artista Barro, recente. Barro, uma cantor nova de Pernambuco, lançou um disco independente, e Pernambuco é uma palavra mágica lá fora. Okay? O Paulo André, Paulo André, por causa do Chico Sainz, tudo isso, sabe? O Paulo André sempre participou nos eventos como o Womex, as feiras de música, sempre divulgando. Então, você fala, eu sou do Pernambuco, já abrimos portas.
E Barro, eles agora têm o segundo disco lançado. Eu gostei, sabe? Eu mandei para rádios, principalmente nos Estados Unidos. Já está começando a rolar convites de casa de shows e festivais nos Estados Unidos. Há mais ou menos 10 anos, os artistas brasileiros não tocam nos Estados Unidos. Parou. Só o Hamilton de Holanda, Yamandu, Vanessa da Mata, grandes artistas, porque é muito caro. O visto custa, sei lá, $5.000. Impostos, 30% fica lá. É caro, não sabe? Mas já está rolando convite do Boston World Music Festival. Já tem convites. Ele arrumou uma gravadora na Itália para lançar o disco dele lá. Ele fez uma co-composição com o compositor lá na Itália. Tem uma gente trabalhando no disco dele. O problema é que não tem dinheiro para aproveitar isso, para chegar. Mas é um caso de sucesso. Tá andando. Hoje em dia é sucesso. Está indo. Tá? Outro não era um grande sucesso, sim, mas era um moleque de Bahia chamado JR. Ele fez um disco instrumental com o pessoal da Tocha, interpretando a invasão holandesa de Bahia em 1600, 700, sei lá o quê. Guitarra baiano, do caralho, fantástico. Eu EP de 5 faixas. Tá? E eu mandei grátis, porque adorei o disco dele. Está até hoje tocando rádios. Tá? Dá indo. Lógico, ele também sozinho ainda não tem como aproveitar. Mas também, você inventa mentiras. Então, mente bastante para a imprensa lá fora. Tem uma cena, tem um conceito que como você inventar que é Bahia experimental. Porque tem um show, tem um evento lá na Bahia chamado Bahia Experimental. Tem um movimento de artistas novos chegando lá. Eu já comecei a falar para os artistas, para os radialistas e jornalistas lá fora, olha, tem uma cena nova na Bahia chamada Bahia Experimental. E os caras, você usa o ego do radialista, do jornalista. Tipo, você é o primeiro que está mandando coisas para você, cara. É bom, você vai. E rola. Já fizemos isso uma vez, no projeto do BMA. Uma vez eu levei vários radialistas e jornalistas para a Bahia para encontrar com o setor local da música. Só que eu fiz a escolha errada das pessoas. Foram pessoas que não gostam de música da Bahia. Não gostam de música reggae. A Secult de Bahia montou uma festa com música, com shows para esses convidados internacionais. E os caras saíram cedo, foram lá na esquina tomar cerveja no bar. Então, sabe, rolou até briga quase política, diplomática com o setor. 3, 4 anos depois, voltamos, agora já entendendo como funciona a Bahia, e pegamos o conceito de bass culture. Então, os ingleses já tinham feito alguns projetos baseados no bass culture lá no Reino Unido. Eu peguei eles, levei eles para o pessoal da reggae e tudo isso do Reino Unido para a Bahia. E a primeira banda que nós encontramos lá na Bahia era chamada Os Nelsons, que os moleques lá do sul do estado, que depois virou a Tocha, tem o cara Rafa, que tem vários projetos lá. E fez tanto, sabe, rolou, era o começo do Baiana System também, na época. Rolou tanto, sei lá, amor, assim, entre os ingleses e os baianos, que começou a fazer um intercâmbio de shows. Então, a Secult Bahia mandou os artistas da Bahia para o Reino Unido para tocar no Great Escape, para fazer eventos lá. E artistas de Londres foram para a Bahia para tocar. Fizeram um mini documentário juntos. E virou um gênero musical. Agora tem Bahia Bass. Bahia Bass, sabe? Que surgiu desse encontro. Mas de tanta importância nisso era o envolvimento do Estado, da Secult Bahia. A Secult Bahia ajudava a bancar passagens para levar os artistas, organizar showcases, organizar encontros com Sebrais durante o ano. E isso fez toda a diferença. Uma vez que isso parou, esse apoio, sabe, era por causa de algumas pessoas individuais lá que tinham essa liberdade de montar, investir dinheiro. Uma vez que parou tudo, sabe? Parou o intercâmbio, troca dos dados, etc. Rio de Janeiro também tinha um projeto do Strombol, que também, sabe, facilitava os artistas, produtores indo para o Midem, Womex, etc. Parou também. E você sente realmente o espaço que isso deixa. E quando você deixa um espaço, vai entrar a turma do Mali, do Senegal, da Austrália. Uma coisa importante, sabe, para nós entender que, por exemplo, a Austrália agora vem uma vez por ano, para Sounds Australia, projeto de exportação vem para São Paulo. Eles vêm para a virada cultural.
Tem o British Underground, que é o projeto do Reino Unido. Eles vêm para cá colocando jazz aqui. O Quebec, a França está aqui sempre. É importante aprender que nós estamos competindo do espaço com eles. Sabendo que não temos, infelizmente, uma política pública de difusão da nossa música, né? Então, estamos competindo em desigualdade de condições, né? Estamos perdendo para eles. Mas, como diz Luiz Melodia, É super frustrante. como diz Sérgio Tampaio, Luiz Melodia, melhores dias virão. Então, a gente vai tentar chegar lá. Então, eu vou agradecer vocês pra caramba. Foi uma... David, Estrela, Roger, Tarso, Pena. Foi uma experiência muito honrosa ter vocês aqui, tá perto de vocês e poder ouvir gente tão bonita e qualificada, com uma história tão significativa. Agradecer ao público presente. Como eu falei no início, eu sou da primeira turma da música aqui do Espírito Santo, né? Eu fui culpado por algumas coisas. Uma vez eu fui abordado por um pai de um amigo mais novo que tinha banda, falou assim: você fica inventando merda falando com meu filho que ele pode... Então, foi complicado, né? Eu assisti, né, as primeiras bandas, os primeiros públicos, as primeiras casas de show, toda a cadeia que se formou em torno daquele movimento, os primeiros jornalistas, os primeiros técnicos, os primeiros holds, os primeiros estúdios, né? Depois a gente refluiu, mas a gente está se reagrupando. Dar os parabéns ao Morello e à Simone, desejar longa vida ao Formemos. Quem estava aqui ano passado sabe que o evento está 10 vezes maior e melhor, e eu tenho certeza que ainda é só o começo. Muito obrigado a todos aí. Valeu.